Bem-vindos à nossa biblioteca sonora. Este é o episódio Uma Forma Possível de Viver. Meu nome é Paula, eu sou uma pessoa autista de 43 anos, faço parte da banda Atípicos e ao longo da minha própria caminhada aprendi que algumas das coisas mais difíceis da vida adulta acontecem nas entrelinhas do cotidiano. Isso mesmo, naqueles pequenos momentos que parecem insignificantes para quem observa de fora, mas que podem exigir uma quantidade enorme de energia de quem está vivendo aquilo. E é a partir desse lugar, da experiência, da observação e dessa reflexão, que nasceu esta biblioteca sonora. Esse é o primeiro episódio e fala sobre rotina, mas talvez ele não seja, de verdade, apenas um conteúdo multimídia sobre rotina. Talvez seja também sobre esforço, talvez seja sobre previsibilidade, sobre ambiente doméstico, sobre energia e vontade de fazer muitas coisas legais dentro e fora de casa. Ou talvez sobre ansiedade, sobre tentativa e erro, sobre começos e recomeços. Também sobre a possibilidade de construir uma maneira mais sustentável de viver. Esse conteúdo foi pensado, antes de tudo, para pessoas autistas na vida adulta, que conhecem essa sensação. Mas esse conteúdo também foi pensado para familiares, para cuidadores e profissionais que convivem com pessoas autistas adultas e querem compreender melhor o que pode estar acontecendo por trás desses comportamentos que muitas vezes são interpretados de maneira superficial. Porque existe uma diferença enorme entre olhar para alguém e pensar, essa pessoa precisa socializar. Ou olhar para essa mesma pessoa e se perguntar, o que será que está efetivamente dificultando a socialização? Eu acredito que essa diferença muda tudo. Durante muito tempo, determinadas dificuldades podem parecer problemas exclusivamente pessoais. E isso significa que aquilo que parece uma dificuldade individual minha pode ter alguma relação profunda com a maneira como o meu ambiente está organizado. É como caminhar por uma cidade sem placas. Você pode chegar ao destino, mas você precisa gastar uma energia enorme para descobrir para onde ir. Imagine isso todos os dias. É por isso que falar de rotina no autismo adulto é tão importante. Porque rotina costuma ser associada imediatamente à rigidez, à limitação ou à resistência a mudanças. Mas talvez essa seja uma compreensão superficial, pequena demais. Talvez uma rotina bem construída não seja uma prisão, seja um mapa. Eu acredito muito nisso. Porque veja bem, pense no seu dia. Por exemplo, eu acordo, já preciso decidir de diversas formas o que fazer ao longo do meu dia. Eu já tenho uma agenda diária. Mas eu preciso decidir quando fazer. Eventualmente eu preciso decidir o que vem em seguida de cada uma dessas ações que eu já estou executando ou que vou executar. E então alguma coisa muda, um compromisso, um imprevisto. Alguém manda uma mensagem. Algum colega de trabalho precisa de algo diferente do que estava planejado. Um horário muda, uma tarefa demora mais do que deveria. Uma informação chega de repente ou não chega no momento em que eu preciso que ela chegue. E você precisa reorganizar
muita coisa, às vezes toda a sua agenda diária. Agora, imagine reduzir uma parte dessas decisões. Ter referências, ter horários aproximados, uma sequência conhecida de atividades no ambiente de trabalho, ter o seu espaço minimamente organizado, saber que alguma coisa vai acontecer, mesmo que possam ocorrer imprevistos. E saber também que nem tudo precisa e nem vai acontecer como planejado e que isso é normal. Mas dentro desse contexto de previsibilidade, a rotina muda de significado para mim. Ela deixa de ser somente uma lista ordenada de atividades, ela deixa de ser uma imposição e passa a funcionar como uma estrutura de apoio para o meu dia, como se fosse os trilhos do meu trem. Mas trilhos que não impedem o meu movimento, mas eles ajudam que esse movimento seja mais possível, seja mais fácil de ocorrer, com menos esforço. Essa é a ideia central desse episódio. Que a rotina, ela de verdade não precisa me controlar. Ela me ajuda. Ela ajuda a gente a se regular. E isso muda também a forma como a gente pode construir essa rotina. Porque uma rotina que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa muito parecida comigo. Eu acredito que não existe um modelo universal, nem uma fórmula. Uma receita de bolo para fazer a minha rotina crescer e ficar gostosa. Eu acho que a rotina precisa nascer da observação da vida real. Por exemplo, dos horários, dos momentos em que iniciar uma tarefa parece ser mais difícil para mim, dos acontecimentos que provocam mais ansiedade dentro ou fora de casa, das situações que exigem mais preparação. Porque organizar a vida não precisa significar necessariamente transformar as pessoas. Deveria significar criar condições para que as pessoas consigam funcionar melhor, sendo quem elas são. Eu acho que existe uma diferença fundamental aqui. Porque eu acredito que estrutura não é o mesmo que rigidez. Eu acredito que uma boa estrutura precisa permitir movimento, precisa permitir adaptação, precisa conseguir sobreviver ao imprevisto. Isso é importante, porque uma rotina que funciona somente quando tudo, absolutamente tudo acontece como planejado, não é real. Não parece uma estrutura flexível e por ela não ser flexível, na minha opinião, ela parece uma estrutura frágil, porque a vida vai mudar, né? Os planos mudam, nós mudamos e a rotina útil, ela precisa mudar com a gente, né? Acredito muito nisso. Enfim. As mudanças são inesperadas. As demandas que aparecem do nada, elas simplesmente provam que a gente precisa da flexibilidade na rotina. E talvez seja justamente aí que precisamos parar e refletir um pouco. Porque construir uma rotina funcional é abraçar a imperfeição. Não preciso aplicar estratégias o tempo todo. Não preciso seguir o livro do manual da vida inteiro. Posso começar pontualmente, posso experimentar estratégias, posso errar, posso ajustar e reajustar, tentar de novo. Recomeçar não significa voltar ao zero. O recomeço é uma coisa muito bonita e muito importante para mim.
Talvez essa seja uma das mudanças mais importantes de perspectiva. Que não precisamos construir uma rotina perfeita, precisamos construir uma rotina possível. Uma rotina que caiba na vida real, que possa continuar existindo depois que a motivação inicial desaparece. Isso acontece muito comigo. Uma rotina que respeite limites, que reconheça o meu ritmo individual, que aceite dias diferentes, que permita pequenas mudanças consistentes, que seja flexível. Porque uma pequena mudança que permanece pode ser muito mais poderosa do que uma grande transformação que dura poucos momentos. Isso é muito verdadeiro. Então chegamos a uma pergunta que eventualmente pode ser desconfortável para mim, mas eu acho que ela é muito libertadora. Muito libertadora. Eu penso, e se o problema não estiver apenas em mim? Será que isso faz sentido para você? E se o que eu chamava de falta de disciplina, ou o que algumas pessoas dizem que é excesso de disciplina, em parte, se isso for o resultado de um ambiente que exige de mim ou de outras pessoas autistas uma quantidade excessiva de processamento, de interação? O princípio que orienta essa reflexão é mais simples, mas também eu acho que é mais cuidadoso e menos superficial. E talvez seja justamente aí que a rotina deixa de ser uma obrigação e passa a ser libertação. Isso é interessante. Mas eu não quero finalizar e ter uma conclusão sobre esse assunto. Eu gosto da reflexão e eu nem acredito que exista uma forma perfeita de definir a minha rotina diária. O que poderia tornar a minha vida um pouco mais possível, um pouco mais fácil de sustentar. E talvez depois de tantos anos tentando descobrir como funcionar em um mundo que muitas vezes parece completamente imprevisível, a pergunta mais importante para mim nesse fim de reflexão talvez não seja como eu faço para me adaptar melhor. Talvez seja em quais condições eu consigo construir uma estrutura que me ajude a viver com qualidade de vida e menos desgaste. Essa é uma jornada interessante. É uma jornada sobre rotina, mas também sobre autonomia, sobre energia pessoal, sobre ambientes domésticos e ambientes de trabalho, sobre identidade, cuidado e sobre uma ideia que talvez pareça pequena, mas pode mudar muita coisa. Nós não precisamos construir a vida perfeita, precisamos construir uma forma possível de viver. E se essa forma ainda não existe, talvez a gente possa começar a construí-la. Com pequenos ajustes, cada passo uma jornada e talvez descobrir no caminho que aquilo que parecia uma simples questão de organização era, na verdade, uma outra maneira de aprender a viver. Por enquanto é isso. Nos encontramos na próxima. Gratidão. Fui.